Oi, gente! Eu sou a Carolina Gomes e hoje nosso grupo vai apresentar o trabalho de processos biológicos sobre intolerância à lactose. A intolerância à lactose, ou também conhecida como hipolactasia, é caracterizada pela incapacidade parcial ou total do indivíduo de fazer a digestão da lactose, que é o açúcar presente no leite. Mais especificamente, o indivíduo que é intolerante à lactose tem a diminuição ou a redução da enzima que é denominada lactase, que é responsável por fazer a digestão do carboidrato lactose. A lactose presente no leite e seus derivados é responsável pelo gosto adocicado de tais alimentos. Ela é um carboidrato, mais especificamente é classificada como um disacarídeo, e ela é feita pela junção dos dois monossacarídeos, galactose e glicose. Essas duas moléculas são unidas por uma ligação beta entre o carbono 1 da galactose e o 4 da glicose. Naturalmente, por ser um disacarídeo, o nosso intestino não consegue digerir a lactose, o que culmina na necessidade da enzima lactase, que é produzida no nosso intestino delgado. A lactase é responsável pela catalisação da hidrólise da lactose nos dois monossacarídeos que a compõem, para que assim o intestino delgado possa fazer a sua absorção de forma correta. O indivíduo que possui intolerância à lactose não produz o suficiente ou apenas não produz a enzima lactase, alterando o caminho regular da digestão de carboidratos no trato gastrointestinal. Em condições normais, os açúcares têm sua digestão iniciada na boca e continuada no intestino delgado e grosso. No caso da deficiência da lactase, não ocorre a quebra da lactose em dois monossacarídeos, e assim as paredes do intestino delgado elas não fazem a absorção devido ao tamanho muito grande da molécula. Seguindo o aparelho digestivo, a lactose chega ao intestino grosso e lá sofre fermentação por bactéria da flora intestinal, as quais liberam gases e ácidos, que causam os sintomas de dores abdominais e flatulências, por exemplo. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Gabriel e eu faço parte do grupo de intolerância à lactose. Causa da deficiência da lactose inclui condições congênitas quando a criança nasce com defeitos genéticos, diminuição da produção dessa enzima devido às doenças intestinais ou em consequência do envelhecimento do indivíduo. Por via de regra, a produção da lactase realmente diminui, conforme a progressão da idade, já que o bebê é alimentado exclusivamente de leite e produz muita lactase. Com a introdução alimentar, essa produção diminui, mas existem fatores genéticos que podem contribuir para a síntese contínua dessa enzima. Nesse caso, os indivíduos intolerantes à lactose apresentam os alelos recessivos em um dos genes de cromossomo 1, enquanto os produtores contínuos da lactase têm uma mutação nesse mesmo gene e apresentam um alelo dominante. Lembrando que seu genótipo pode ser um dominante e um recessivo ou os dois dominantes. Ainda assim, é importante lembrar que a maioria das pessoas apresenta um certo grau de intolerância, seja ele grave ou quase imperceptível. Eu sou a Gabriele e eu vou falar um pouco sobre os sintomas, diagnóstico e os tratamentos. Bom, os sintomas são dor e inchaço abdominal, cólicas, diarreia, azia, gases, náuseas e dores de cabeça. O diagnóstico pode ser por meio de exames de sangue, análise dos níveis de glicose, testes de concentração de hidrogênio na respiração, mais confiável, pois verifica os níveis de hidrogênio expirados. Se esses representam concentrações elevadas, mostram que as bactérias da flora intestinal estão realizando fermentação e liberando gases, ou seja, a tolerância, e também a apuração do pH das fezes. A acidez indica intolerância. É importante lembrar que a carência da lactase pode ser apenas temporária, como nos casos das doenças intestinais. E por fim, não existem tratamentos que curam a intolerância à lactose, uma vez que essa condição caracteriza-se por ser uma deficiência enzimática e não por ser uma doença. Porém, existem algumas ações que podem ser tomadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas intolerantes. Essas incluem reeducação alimentar com diminuição ou substituição dos alimentos ricos em lactose e também a ingestão de cápsulas de lactase, suprimento sem restrições médicas cuja matéria-prima são leveduras, como a perlate.